Graças. Então tá gravando já. Bom, professor Léo, faça as honras da casa. Bom, eu estou aqui, né, na Facom, que a gente pensou em fazer essa parcialmente presencial para os alunos que não tivessem tempo de encontrar aí, né, uma internet, mas não vem ninguém. Eu estou aqui, se chegar alguém eu vou botar a máscara, tá? E acho que o professor Zé Maurício pode já abrir aí o que ele queria falar, já apresentar aí a proposta. Muito bem, meus colegas. Vamos lá. Eu tenho uma relação com o IAC muito estreita, apesar de estar sumido do IAC há alguns semestres, porque quando eu voltei para o Brasil, isso já tem 12, 13 anos, eu cheguei de volta no meio de semestre, não tinha disciplina no meu departamento, só tinha as disciplinas que eram para o IAC. Então eu acabei assumindo essas disciplinas e, curiosamente, foi uma experiência muito interessante, porque ela me fez diagnosticar uma série de questões de disciplinas que haviam sido concebidas originalmente no nascimento dos BIs e que depois, na prática de 1 ou 2 semestres, entendi que não era o melhor desenho para essas disciplinas no que diz respeito à relação com os cursos de música. E na época fiz o encaminhamento ao nosso departamento da alteração de algumas disciplinas e criação de outras. A mais importante delas é a disciplina que passou a ser denominada Introdução ao Estudo da Música. Então, basicamente, o que é que nós temos a partir dessa época? Eu passei os 5, 6 semestres ministrando essa disciplina. Basicamente, qual é o desenho que nós temos? Nós temos algumas disciplinas que são dos currículos dos CPLs da Escola de Música e que são disciplinas que, o que eu chamo de disciplina aberta. O que é a disciplina aberta? É aquela que não depende necessariamente de que o aluno tenha algum tipo de conhecimento prévio para que ele possa acompanhar com naturalidade essas disciplinas, quais sejam canto coral, apreciação musical, são essas disciplinas, por exemplo, que são apertadas abertas. Um outro tipo de disciplina que a gente pode ofertar como componentes aos BIs são as disciplinas que eu chamo de propedêuticas. Observem que, estruturalmente, em nenhum lugar elas estão denominadas assim. Eu as chamo assim para definir o escopo dessas disciplinas. Quais são essas propedêuticas? A Introdução ao Estudo da Música, que fui eu que criei, elementos de música e ritmo. Por que elas são propedêuticas? Porque Célebre travada, né? Deu uma travada, Zé Maurício? Deu uma travada, hein? Ele está de carro. No trânsito aí. Vamos ver se são exatamente disciplinas. Eu cortei, foi? Foi. Caiu. Bastante. Até onde vocês me ouviram? Propedêutica. Pronto. As propedêuticas, que não estão ditas assim em nenhum lugar, eu apenas as denomino dessa forma porque ajuda a explicar. Elas são disciplinas que funcionam para a introdução de conceitos, de linguagens, de conteúdos que são necessários como fundamento básico às disciplinas que são de primeiro ano nos nossos CPLs. A gente tem a disciplina principal do nosso CPL, a disciplina denominada LEM, Literatura e Estruturação Musical, que é a disciplina na qual a gente constrói todo o fundamento de compreensão do fenômeno musical. Só que para essa disciplina começar, a gente precisa de um pequeno elastro básico de linguagem musical, de alguma coisa de estrutura, alguma coisa da literatura, porque se o aluno chega sem esse respaldo de base, ou a disciplina teria que andar para trás para ir construir esses elementos de base, ou o aluno fica perdido. Aqui cabe a seguinte situação, que é a avaliação. Infelizmente, porque nós não temos no ensino fundamental e no ensino médio com consistência, onde tem, e na maioria dos casos a inexistência de disciplinas de música na formação básica das pessoas, como elas têm matemática, como elas têm química, como elas têm física. Então, esses elementos que são muito básicos, os alunos não têm. Então, essas disciplinas propedêuticas são aquelas que são pensadas
justamente para prover esta formação, a partir da qual o aluno pode cursar as disciplinas que são da grade do tronco comum das disciplinas dos nossos CPLs. Então, nós estamos sempre abertos, aí, obviamente, a partir de toda a demanda que vocês colocarem, para essas disciplinas, é sempre interessante. Pode falar. Estacionando. Tá estacionando. O áudio dele de novo. Não, eu acho que ele Voltei? voltou. Voltou o áudio. Voltei, não voltei? O áudio. O áudio sim. Vocês me ouvem, não ouvem? Sim. Ouvimos. Esses são os inconvenientes do meu gabinete móvel. Né? O pessoal da escola de música sabe que eu às vezes despacho no gabinete móvel. O problema é que nós ainda não temos tecnologia de troca de antena, entendeu? Para me manter na continuidade do gabinete móvel. Mas chegaremos lá. Vamos lá. Então, voltando. Essas disciplinas, tanto as que eu denomino de propedêuticas, como as disciplinas abertas, são disciplinas que, para nós, há todo o interesse de que tenhamos alunos dos BIs. Primeiro, porque a gente consegue manter o que é estrutural da perspectiva de oferta de disciplinas aos bacharelados interdisciplinares. E também porque é um prospectivo gerador de alunos na migração PI-CPL. O aluno que pode fazer esse processo preparatório e aí ingressar no CPL, em muitos aspectos, é o aluno que tem todo o desenho de fazer um CPL de melhor qualidade do que aquele que chega direto ao CPL, às vezes com alguma formação em música, mas uma formação em música muito deficitária. Ou seja, há um problema, qual seja o problema de não termos a formação no currículo do ensino médio, o que gera o fato do aluno chegar diante do curso de graduação com muito elemento de formação musical inexistente. Às vezes, essa formação que o aluno tem, ela pode ser existente, mas é deficitária. Então, ter a chance de um aluno que ingressa no BI e que cursa essas disciplinas e, passado o processo formativo nessas propedêuticas, ele passar a cursar outras disciplinas que são das matrizes curriculares dos nossos CPLs, esse é o desenho ideal do aluno para nós. Obviamente que a gente aí é que entra o nosso trabalho, que é o trabalho da gente estreitar esse laço do IAC com a escola de música, a gente ter essa indicação de demanda de vocês, a gente saber quem são esses alunos, quantos são, para a gente fazer esse desenho no nosso planejamento acadêmico, para a gente ter como acolher a demanda de vocês dentro do desenho de planejamento acadêmico que a gente faz, com vistas a gente conseguir construir esse perfil de aluno que para nós é um perfil muito desejável. Em linhas gerais, era isso que eu tinha a explicar. Se alguma coisa não ficou explicado, perguntem, ou dúvidas ou comentários, eu estou à disposição. Obrigado. Bom, eu vou botar aqui na tela eu acho que é esse conjunto de... Me corrija, professor Marcos, se eu tiver me equivocado, só para ilustrar essas disciplinas que eu acho que o professor José Maurício acabou de relatar. Isso aí? Isso mesmo. Né? Eu só queria uma indicação aqui, porque aqui eu acho que não tem ninguém do IAC, aqui só fora os alunos, aqui é todo mundo professor da área de concentração em cinema e audiovisual. E acho que a gente tem que levar essa conversa também, falar com o pessoal do IAC e até fazer uma reunião mesmo com o pessoal do IAC para ampliar o escopo dos alunos que vão ter acesso a esse vídeo. Ou a gente compartilha esse vídeo mesmo. Isso. Mas a gente tinha uma preocupação com disciplinas, porque você estava falando de alunos do IAC que poderiam pensar num percurso posterior de continuidade, ou no segundo ciclo, ou no CPL. Aqui a gente também pensa no aluno que ele vai estar na área de concentração em cinema audiovisual e que, logicamente, música, além da questão musical em si, tem questões artísticas muito
pertinentes ao campo do cinema. Você falou aí, noções de ritmo, né? Então, alguém que está fazendo edição, não pensa em fazer música, mas pensar noções de ritmos, como a música pensa, pode ser um acréscimo na formação dele. A gente estava falando com o professor Marcos também, questões de disciplinas de processos de regência, de processos composicionais, que não precisa partir de nenhum instrumento, parte do desejo de falar algo sobre, né, pensando, vou compor em cima de ritmo, vou compor em cima de timbres, vou compor em cima de, enfim, possibilidades criativas, que também podem estimular nossos alunos nesse processo de buscar formas de criar imagens, enfim, esses pontos de interlocução. Então, eu queria saber quais seriam essas disciplinas, né? Acho que noções de ritmos é uma que interessa aos nossos alunos, que a gente está... Aí, dizer o seguinte, a gente está oferecendo vagas para os alunos daí, mas é importante que os alunos anunciem que desejam essa vaga, né? Que, senão a vaga fica lá, acaba indo para o lixão, enfim. A gente está abrindo justamente essa conversa para fazer com que os alunos se motivem e peçam para os professores, pô, eu quero fazer essa disciplina. E a partir daí a gente fica lá. Cadê? Abriu vaga, cadê esse aluno que queria, que não está aqui? A gente acompanha isso para que isso possa realmente se efetivar, tá? Boa. É isso. Só complementando, Léo, me permita. Guilherme, vou só interromper aqui. Veja, dessas propedêuticas, todas elas têm essa utilidade, porque, veja, digamos assim, pelo nome da disciplina, não é a forma mais, digamos, exata de acessar todo o corpo de conteúdos que pode ser trabalhado dentro dela. Então, qualquer uma das propedêuticas, nesse aspecto do que se relaciona a esse universo que você colocou, Léo, eu acho que qualquer uma delas funciona bem. E eu ainda estenderia para um outro tipo de atividade que pode ser muito positiva, que necessariamente não precisa ser construído exatamente como componente curricular, mas também é uma coisa para a gente pensar. Por exemplo, você citou o aluno de cinema que está lá pensando a questão de ambiente, sonoridades, trilha, tá certo? Por exemplo, uma atividade que pode ser muito interessante é o aluno ele conviver, por exemplo, Marcos pode explicar isso inclusive com mais detalhes, porque é uma coisa que, por exemplo, os alunos de composição, na relação, a relação que envolve a mim pessoalmente e a Marcos, é uma coisa que a gente faz com muita frequência, que é o aluno frequentar os ensaios da orquestra. O fato de frequentar o ensaio da orquestra, de você se apropriar da linguagem, é uma parte importantíssima do processo formativo que dá suporte à aquisição de conteúdo, ou seja, a disciplina propedêutica, o que ela faz é gerar aquisição de conteúdo. Isso é uma face do processo formativo. A outra face do processo formativo é você se deixar impregnar pela linguagem. E isso, o ambiente acadêmico, ele é muito propício. A disciplina nossa, ela não é somente uma injetadora de conteúdo. Há o elemento de você injetar conteúdo e há o momento de você fazer a imersão no apropriar-se da linguagem. Nesse sentido, por exemplo, frequentar ensaio da orquestra é uma coisa importante, frequentar ensaio dos nossos outros conjuntos é uma coisa importante. Como fazer isso dentro do currículo? Aí é que a gente tem que pensar nas formas que envolvem vocês e que envolvem a gente, a forma de ofertar componentes, de tal forma que o aluno possa viver a experiência. Ou seja, eu defendo que formação universitária não é somente o aluno matricular em disciplina e a gente entupir ele de conteúdo. É também uma construção de vivências, onde você vai criando a articulação desses saberes, a articulação dessa imersão em linguagens. Se a gente entende que a gente está lidando com ambientes que são muito transversais, tipo, quem está na área de cinema, por exemplo, não está lidando com uma coisa só, mas com uma transversalidade de elementos. Então, esse processo da imersão, ele é muito necessário. Eu não tinha visto ainda aqui, eu acho que todas cabem aqui, todas elas têm, são... logicamente, vai depender do aluno, né, participando na disciplina, buscar, né, se ele está ali envolvido com música e tradição oral, ele pode
trabalhar aquele conteúdo, pensar, motivar, pensar, escrever um roteiro, fazer um vídeo sobre aquele tema, né? Buscar também trazer a prática dele para a experiência da disciplina e, obviamente, contando com a gente aqui e dar esse suporte. Olha só, eu queria me manifestar logo, porque eu possivelmente vou ter que sair antes do fim dessa conversa, tá? Eu tenho que sair de casa mais ou menos às 15 para as 5. Eu também estou vendo aqui nessa relação muita... pelo título, só pelo nome só da disciplina, às vezes fica um pouco difícil, mas eu imagino, né, por exemplo, tudo que diz respeito à apreciação musical, eu acho muito importante para o realizador de cinema, quem faz filme, quem faz audiovisual de uma maneira geral, porque um diretor tem que tomar decisões em relação à música, à sonoridade do filme, como é que esse filme vai soar, né? E essas disciplinas podem contribuir muito nessa dimensão. Ao mesmo tempo, eu não sei, acho que o Léo vai falar, Léo e Marcos e Bal vão falar melhor sobre isso, o planejamento do tanto do primeiro ciclo quanto do segundo ciclo. Eu não sei se o Zé Maurício está ciente desse segundo ciclo que nós estamos propondo. Você está sabendo, Zé? Tá, né? Pois é. Todos o nosso currículo está com muita abertura para projetos de extensão, para atividades de extensão curriculares. E isso também é um caminho de interação que pode levar a essa imersão que o Maurício sugere. Tá? Quando me chamaram para essa reunião, falaram também que era para apresentar as disciplinas que eu iria oferecer nesse próximo semestre e que poderiam interessar. Tá? Inclusive, eu dou uma disciplina nos semestres pares que chama-se História e Estética do Som do Cinema. Ela tem uma ementa vaga e eu já dei essa disciplina com várias configurações diferentes. Minha intenção, nesse próximo semestre, que se alinha com a pesquisa que eu estou realizando atualmente, meu projeto de pesquisa, é sobre canção popular no cinema, com ênfase no cinema latino-americano. Tá? E seria muito interessante eu ter alunos de música discutindo isso com meus alunos de cinema. Né? É uma disciplina que varia muito. Às vezes eu faço a mesma coisa da história, do som do cinema, dos processos, exatamente, Paulo, obrigado, dos processos de sonorização, como é que evoluiu, essa coisa histórica e tal. Eu já dei essa disciplina falando somente de cinema musical, de filmes musicais, da tradição do cinema musical, não só do estadunidense, claro, do cinema musical mundial, e é sempre muito divertido, muito, sei lá, não é só, o aprendizado tem que ser uma coisa divertida, né, basicamente, e essa disciplina costuma atrair muito os alunos gostam muito. E nesse semestre eu pretendo trabalhar canção popular no cinema, mas isso não impede que, em semestres futuros, eu volte a falar da música instrumental. Eu acho que interessa mais, por exemplo, ao curso de composição, né? Ao passo que no curso de música popular, talvez interessasse mais a questão da canção popular no cinema, né? Certamente. Beleza. Em poucas palavras é isso, né? Eu vou trabalhar as tradições e tal, e eu com foco muito forte no contemporâneo e no cinema latino-americano, né? Brasileiro e latino-americano, claro, né? Com uma escapadinha para o cinema africano também, porque eu comecei a escrever alguns artigos sobre isso, que tem algumas pessoas do meu grupo de pesquisa que estão trabalhando com o cinema africano. Então, em linhas gerais, já quero ser solo dessa. Ivana, será muito bem-vinda. Enfim, é isso que eu vou oferecer no próximo semestre, e seria sensacional ter gente de música dentro, alunos de música e até professores que queiram participar e dividir a disciplina comigo. Seria sensacional. Eu não sei como é isso administrativamente, se é possível compartilhar a disciplina de professores da FACON com da EMUS, tá? Se sou de dança, posso? Por favor, por favor, né? Sensacional.
a gente discutir essas questões e abrir, né? Eu costumo trabalhar de uma maneira bastante aberta, né? Eu tenho um planejamento assim geral e a partir do elenco que eu tenho em sala de aula, bacana, Marcelo, bacana elucidar isso. A partir do elenco que eu tenho em sala de aula, eu vou adaptando a disciplina a partir do que eu venho recebendo, os insumos que eu recebo da turma. É lindo o teto do seu carro, viu, Zé Maurício? Bom, então é isso, basicamente, para vocês ficarem cientes. E eu não vou poder participar muito hoje, mas eu estou desde o princípio eu tenho dito que eu estou coladíssimo com esse projeto de integração. Eu posso contribuir de todas as maneiras possíveis. E o cara botou a máscara agora. Então é isso, gente. Minha fala é breve e é essa. Muito obrigado, Guilherme. Então. Assim, só para encerrar, nos semestres ímpares, eu dou é uma disciplina mais prática de captação de som, de gravação, né, e edição. Eu deixo a música de fora disso, porque é muita coisa para fazer no semestre. Só a prática de captação, de gravar, né, já é muita coisa. A gente, quando consegue chegar na edição, é uma vitória. Quando você dá as últimas 3, 4 aulas de edição, é uma vitória. Normalmente, a prática, primeiro os fundamentos, né, os fundamentos do áudio, e depois a prática de captação já consome o tempo inteiro. Né? Mas eu consigo chegar. Essa disciplina também normalmente tem músico, viu? Tem muito músico amador e tal, até músicos profissionais fazendo essa disciplina. Pessoas que estão na área de cinema, mas que têm uma atividade profissional com música. Mas quanto mais, melhor. Estou encerrando aqui agora mesmo. Acho que Gustavo quer fazer uma pergunta. É isso? Isso. Manda, Gustavo. Olha ele aí, rapaz. Fala, Gustavo. E aí? Eu queria... Você falou dessa disciplina, porque eu mesmo peguei ela no 2021.1, Elementos de Som. Isso. Você falou, né, que talvez a gente fosse ter uma oficina, mas eu não sei se aconteceu alguma coisa parecida nesse semestre, porque eu também não fui atrás. Ainda não, Gustavo. Ainda não, porque eu ainda comecei em regime remoto. Eu mudei para o presencial no meio, tá? E pretendo ir até o fim se não caírem mais alunos ainda, né? Porque está contaminando todo mundo. Eu pretendo ir até o fim do presencial e em 2023.1 seria um bom momento para oferecer essa. Inclusive, eu estou recebendo alunos que fizeram a disciplina comigo, estão cursando informalmente. Tá? Também posso receber, no horário da disciplina, né, alunos que fizeram lá, mas que não fizeram a parte prática. Tá? Você está convidado. Eu gostaria de ter essa parte prática, né? Aí, já está convidado. Já está devidamente convidado. E eu pretendo, sim, organizar a nível de extensão uma oficina justamente para contemplar esses alunos que não tiveram. Como já é obrigatório, esse semestre de 2022.2 está muito complicado para mim. Mas em 2023.1, se você ainda estiver na instituição, já não estiver formado, e mesmo que esteja formado, será muito bem-vindo também. Eu vou estar, estou por aqui. Fique ligado, fique ligado. Certo, obrigado. Então, chegando bastante gente aqui na sala, o professor Guilherme já falou, o professor Zé Maurício, a gente tem alguns professores aqui da área de cinema, a gente tinha programado isso, como o professor Guilherme falou, de apresentar um pouco para os alunos de música. O pessoal de cinema já conhece um pouco essas disciplinas. Eu não sei se a gente... O que é que seria mais propósito agora? Professor Marcos Sampaio? Bom, Diga. Essas disciplinas da escola de música, nenhuma delas eu costumo trabalhar, né?
eu sempre trabalhei com disciplinas que são da graduação em música. Mas eu queria aproveitar também para dizer uma coisa. A gente, inclusive, eu demorei um pouco para a gente confirmar aqui a reunião. Nós temos tido dificuldades em relação ao planejamento de 22/2 por causa do retorno, né, dessa questão de pandemia, o que volta, o que não volta presencial. Então, está sendo bem desafiador a gente conseguir dar conta das disciplinas da graduação, dos cursos de graduação em música. Então, até esse momento, a gente não sabe exatamente quais dessas disciplinas vão estar, de fato, oferecidas agora em 22/2, mas, conversando com o Zé Maurício, a gente concordou que uma coisa maior do que o que vai acontecer em 22/2 é que a gente costuma ter uma oferta regular desses componentes. Então, ainda que o estudante tenha interesse e não encontre uma disciplina ou outra agora em 22/2, mas fazendo parte da oferta regular, ele vai poder trabalhar em outros momentos, né? Então, essa, eu acho que é uma questão que eu gostaria de deixar claro, né? Porque pode ser que tenham pessoas aqui que vejam, poxa, mas eu queria pegar, vamos dizer, introdução à etnomusicologia e talvez não tenha oferta. Ok, não tem agora, mas adiante a tendência é que se regularize a oferta desses componentes. Então, acho que essa é uma coisa mais importante que eu gostaria de falar aqui para vocês sobre elas. Legal. Alguém teria alguma pergunta para fazer sobre as músicas ou essas disciplinas? Rodrigo, pode falar, Rodrigo. Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde, professores. Eu estou matriculado numa matéria esse semestre de música, que é composição para o audiovisual. É uma matéria que não está dentre essas aí indicadas, né? Mas eu peguei ela também assim, meio que para ver se eu iria realmente conseguir. Eu olhei em menta, tentei pesquisar com algumas pessoas, né? Mas fui também sem saber se realmente iria conseguir, justamente porque não tenho o ensino da música, a teoria da música, não tenho esse estudo que é necessário para algumas outras matérias, né? E aí eu fui no primeiro dia de aula na escola de música, só que aí eu achava que era EAD, eu achava que seria presencial e acabou sendo EAD, aí acabei conversando com o pessoal do colegiado, né? Na verdade, conheci a escola de música naquele dia. E aí uma das moças lá do colegiado falou, olha, essa matéria, ela, não sei se você vai conseguir acompanhar, ela precisa disso, né? Aí eu fiquei, não, eu vou ver com o professor, ver o primeiro dia de aula de fato, né? E tem sido uma experiência bem, bem legal, assim, né, para mim, que eu não tenho a teoria musical, enfim, ser um pouco de violão na prática, né, e o professor está fazendo exercícios, né? Cada semana tem um exercício e a gente tem que compor e fazer a trilha sonora do vídeo, com o professor Pedro Augusto. E aí todo mundo da matéria basicamente é da música, né? Então compõe com o seu instrumento ou com o computador. Aí eu falei com o professor enfim, eu iria ou fazer com violão ou tentar fazer com instrumentos virtuais e com material de efeitos, né? Efeitos e outras coisas de biblioteca sonora, né? Então tem funcionado e acho que é uma matéria. Não sei se somente esse professor leciona, mas era uma indicação interessante, que eu achei ela assim no ajuste, né? Eu botei assim, audiovisual no ajuste para ver o que ia acontecer e vi lá, composição para o audiovisual. Falou, pô, bora ver, né? Pode ser legal. E tem sido bacana, né? E também tem esse desejo de conhecer outras matérias de música, né? Tá vendo, né? Talvez, acho que isso das ementas
não sei, porque quando se detalha muitas emendas também, vejo que não fica tão claro, enfim, né? Mas é importante, né, para a gente conseguir também fazer esse caminho para chegar até a escola de música, né? De uma forma legal. E acho que essa conversa aqui agora também, com essa lista, né, com essas matérias, sabendo que é possível ou não, está sendo bem bacana. Legal. Professor José Maurício levantou a mão? Levantei, gente. É porque enquanto eu estava no gabinete virtual, eu era menos incomodado. Virtual não, no gabinete móvel, eu era menos incomodado. Agora que eu cheguei no gabinete físico, começaram a aparecer as demandas aqui. Eu vou precisar ausentar aqui da reunião no instante. Marcos está aí, está cuidando. Havendo qualquer necessidade, Marcos, me acione, por gentileza, que eu retorno para a sala, tá bom? Obrigado, professor José Maurício. Valeu, Zé. Aí, ó, Lucas está fazendo uma pergunta, Marcos. Professores, eu queria saber o que seria apreciação musical exatamente. Já tenho essa dúvida há um tempo. Pesquisei, mas não entendi muito. Rapidinho. Zé, antes de você sair, você consegue responder essa? Oi. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Deixa eu abrir, deixa eu botar aqui de pronto, agora eu estou vendo todo mundo. O que é apreciação musical? Apreciação musical é o termo que a gente usa para todo o processo pedagógico, que consiste basicamente no processo de você fazer a escuta de materiais musicais, orientado para entender elementos daquele fenômeno ou as particularidades daquela estética. Por exemplo, você vai ouvir um repertório de orquestra sinfônica. Então, vai ser selecionado uma quantidade de obras e você vai ter explicações sobre aquela obra, sobre sua estrutura, forma, estilo, questões relativas à sonoridade, aplicabilidade, nível de dificuldade. Tudo que está no entorno, os elementos históricos, os elementos sociais que, de alguma forma, se vincularam àquele material. Ou seja, a gente dá o passo além da mera fruição auditiva do fenômeno musical. No componente se ouve materiais musicais e tem a explicação daqueles materiais, tanto no que é inerente à sua estrutura, quanto na sua relação enquanto discurso cultural. Boa. Para colar aí, tem um link aí, Lucas, para a emenda. A emenda não tem muita coisa, mas essa mostra que, inclusive, nesse semestre nós estamos tendo, né? É possível que tenha semestre que vem também. Legal. É importante, inclusive, porque há uma semelhança muito grande na estrutura de um filme e na estrutura de uma obra musical. Falo muito isso. Há muitos pontos em contato dessa maneira. Tem um filme que eu gosto de trabalhar muito, que é Sonata de Outono, do Bergman. Ele é todo feito na forma sonata. A apresentação do tema, o tema contrastante, bota os dois temas para brigar e no final você tem uma solução. Não à toa, Bergman, um cara que é letrado em música, chamou o filme de Sonata de Outono. Legal. Bom saber. Esse tema, inclusive, o estudo da forma sonata, eu costumo trabalhar lá nos semestres pares. A minha companheira, ela fez a oficina de autor roteirista da Globo e eles estudam a forma sonata, cara, para fazer novela. Caramba. Se for usar a forma sonata de Beethoven... Dá um novelão. Gente, eu vou ausentar aqui um instante. Qualquer necessidade, Marcos, me chame aí. Valeu, Zé. Guilherme, ia falar alguma coisa? Eu já falei demais até. Então, a gente pode continuar então aqui a apresentação de outras disciplinas, né? Como o professor Guilherme falou. Algum candidato aí para apresentar? Oi, Marcelo Rodrigues.
Eu posso falar rapidinho. Enfim, é muito bom ver essa proposta, né, de diálogo, aproximação. Espero que a gente continue com isso também em semestres futuros e aprofunde, né, essas possibilidades que estão, acho que vão muito além, inclusive, desse compartilhamento de disciplinas, né, e que podem certamente enriquecer a experiência de todo mundo na universidade. E não só dos estudantes, né, mas dos professores também. Acho que a gente vai aprender muito nesse processo. Eu, assim como o Guilherme, alterno disciplinas, né? Nos semestres ímpares, como esse que a gente está atualmente, eu trabalho com teorias do cinema. É uma disciplina bastante abrangente e que inclui, né, algumas considerações a respeito de som e, inclusive, de música no cinema, né? Mas muito, muito pontualmente e de acordo com os interesses da turma também, né? É recorrente que isso apareça, porque é um interesse recorrente, mas o nível de profundidade, de fato, que a gente alcança não é o mesmo, né, de um estudo específico, como que o Guilherme, por exemplo, consegue desenvolver nas disciplinas. De todo modo, né, teoria do cinema é uma das disciplinas com que eu trabalho com recorrência a cada semestre ímpar, e no semestre par, no próximo semestre, no caso, né, vai ser essa disciplina que está aí o título, né, e o código destacada na tela que Bal compartilhou, que é História do Cinema. Atualmente tem esse nome, né, História do Cinema 1, mas assim como ocorre com teorias do cinema, é importante destacar que a gente está num processo de atualização que já foi aprovado, né, que só falta ser implementado oficialmente no sistema, da área de concentração. E essa disciplina ela tem sido oferecida já há alguns anos por mim, desde que eu entrei na UFLA, basicamente, em 2017, como uma disciplina equivalente a uma nova disciplina da reforma curricular, do novo projeto, que é intitulada História do Cinema e do Audiovisual. Eu estou explicando isso, mas tem mais informações sobre a disciplina no link que eu coloquei aqui no chat, né, que é o ensinerrante.com. Lá dentro tem um link para os cursos, né, e para a história do cinema e do audiovisual, que é uma disciplina que vai se tornar obrigatória nessa nova grade, né, que em breve vai ser implementada, que já foi aprovada, e que, assim como teorias, né, se torna obrigatória também. E que, nesse caso, assim como teorias, uma disciplina panorâmica, né, que procura dar conta desse mais de um século aí de história do cinema. Então, acaba sendo uma abordagem bastante rápida, bastante intensiva, ou melhor dizendo, extensiva, né, e não intensiva, em que a gente, na verdade, passa em revista várias tendências e contextos da história do cinema, procurando, inclusive, complementar um pouco aquela compreensão mais canônica, né, que se concentra nos Estados Unidos e na Europa. Então, eu procuro entrar um pouco nos contextos latino-americanos, africanos e asiáticos, que são muito heterogêneos entre si, né, e isso implica um desafio. Mas é uma disciplina que não tem um foco específico, né, em música ou questões de som, mas em que esse assunto aparece recorrentemente também, porque para caracterizar adequadamente esses diferentes contextos históricos da atividade cinematográfica e audiovisual, é fundamental falar do que se fez e se faz com a música, né? E em alguns contextos em particular, a música ganha um destaque ainda mais central, né? Seja, sei lá, no gênero musical em Hollywood ou em outros contextos, né? Como o contexto latino-americano tão estudado pelo Guilherme, né? México, Brasil, né? etc., seja também em outros contextos em que outras relações com a música acabam se estabelecendo, né? Como, por exemplo, as vanguardas modernistas ali da década de 20, em que a música muitas vezes aparece como um modelo para se propor uma experiência visual no cinema, né? Se fala muitas vezes em música visual. Eu acho bastante significativo esse tipo de proposta, né? Talvez numa relação mais metafórica com a música. E também pensando, sei lá, em contextos africanos, por exemplo, né, em que uma relação com os griots e com o modo como os griots também, né, dialogam com tradições musicais, incorporam
e vivem, né, tradições musicais, acaba sendo crucial para entender os cinemas feitos em contextos africanos. Em suma, é isso, né? Então, no semestre que vem eu vou ministrar com a 87, já nessa nova proposta, né, que vem sendo ministrada, de uma disciplina panorâmica sobre história do cinema e do audiovisual. Obrigado. Beleza, Marcelo. Não sei se alguém teria alguma pergunta para fazer sobre a disciplina. Não? Ok. Marcos levantou a mão ali. É porque eu estou lendo aqui que o Rodrigo foi que falou que está fazendo a disciplina com o Pedro Dias, não foi isso, Rodrigo? Foi ele que falou. Foi. É que ele perguntou aqui se tem disciplina que abranja edição, produção e computação musical. A gente tem disciplinas que abrangem esses temas, agora elas são específicas, né? Dos cursos, porque muitas vezes exigem justamente domínio daquela parte inicial a respeito de escrita e coisas desse tipo. No curso de composição tem a disciplina de música computacional 1 e 2, que tem muita relação com composição, com composição algorítmica, trabalhar com tempo real. Tem um software chamado Piolideira, né? O chamado PD, deixa eu botar aqui, que você trabalha com síntese sonora e pode fazer interação. O sistema, digamos, identifica algo que você tocou e dispara algo para processar aquele som. Então, existe um trabalho com isso. O professor Guilherme Bertissolo trabalha muito com isso nessas disciplinas. E tem uma outra disciplina que chama, deixa eu ver aqui o nome dela, Tópicos em Tecnologia Aplicada à Música, que é do curso de música popular. Eu não conheço tanto essa porque eu não tenho... o curso de música popular tem, digamos, professores específicos para as disciplinas. Mas, se eu não me engano, é justamente Pedro Augusto que trabalha com ela, Rodrigo, que aí tem essa coisa de produção, né, de você trabalhar com DAW, Digital Audio Orchestration, trabalhar com edição, compressor, efeitos, esse tipo de coisa toda. Embora a gente faça algo nesse sentido na música computacional, mas eu creio que lá, com o Pedro Augusto em música popular, seja mais comum. Bom, a sua pergunta se a oferta é regular, a pergunta é quando, né? Até 2019 era. Agora, a ideia é que volte a ser, mas a gente está, digamos, engrenando. Então, deve voltar a ser, só não sei exatamente quando, Rodrigo. Ela vai ser oferecida. Agora, eu posso consultar o planejamento nos próximos dias e já informar a vocês também, olha, essas as dúvidas que vocês tiverem, eu posso ver, não, essa aqui vai ser, essa não vai, né? Porque tá um desafio esse planejamento. Eu tinha pensado justamente nisso, professor, a gente tem um e-mail aqui para quem, né? A gente tem um e-mail do NDE lá de cinema e a gente tem um e-mail também de música que é quem tiver interesse, assim, de algum retorno, consultar alguma coisa, você dá retorno, enfim. Pode ser. Eu acho bom porque as perguntas também ajudam a gente a organizar melhor e a gente também entende melhor a demanda. Porque quando vocês dizem, olha, eu sinto falta de uma disciplina assim, gostaria de uma que fosse de outro jeito e tudo mais, a gente vai vendo, olha, isso aqui é necessário, a gente precisa pensar nisso. Mesmo a disciplina que não existe, a gente tem que pensar como é que a gente pode fazer para criar. Claro. O que importa é a demanda. Se existe demanda, a gente tem que atender, né? Claro. Aí seria legal te deixar um e-mail aí, não sei se tem um e-mail do colegiado, do NDE, não sei. A gente poderia botar o nosso...
Como ele não está aqui, eu vou falar com o. É porque eu tenho que ver só. Eu acho que o ideal é o departamento que oferece, que é quem oferece a disciplina. Mas eu fico. Deixa eu só conversar com Claro. a chefe, e aí eu passo para vocês. Tá. Entendeu? Pronto. A gente organiza alguma coisa, porque eu acho importante. Ainda que a gente não consiga, digamos, atender, não tem disciplina, mas a gente vai reunindo essas coisas. Eu acho que isso é importante. Sim, sim. Acho que esse bate-papo também é um pouco desse processo. A gente dá início a esse processo, né? Exato. Porque ainda não tem uma coisa estruturada, né? Mas Isso. é que a gente vá, justamente. A ideia é essa. Professor Leonardo, você tinha se escalado da outra vez? Sim. Tá, peraí. Sim. Semestre que vem, eu ofereço uma disciplina que é Oficina de Processos Tecnológicos. Era uma dessas ementas que vai dizer que ela é técnica voltada para a pós-produção em cinema e audiovisual. Ela, inclusive, enquanto disciplina, está até saindo do programa, justamente porque essa característica muito técnica não atendia nem à etapa de formação dos nossos alunos, que dirá de outros alunos, que é a regra da área de concentração em cinema e audiovisual, a gente ter sempre um público muito diversificado. É uma regra do nosso curso, sempre é assim, o que é ótimo e o que nos força a repensar aquilo que a gente ensina. Então, essa disciplina, ao longo dos anos, ela foi se tornando, se utilizando de processos criativos para falar da parte tecnológica. E agora que ela está para sair do programa com essa cara, eu estou já transformando ela numa disciplina de processos criativos, tá? Em cinema e audiovisual. Então, ela já é uma disciplina voltada para processos criativos em cinema e audiovisual, que a gente trabalha exclusivamente com o celular, com o programa KineMaster. E, usando esse programa, a gente explora os elementos da linguagem, que às vezes caem muito em questões musicais. É quase como composição. A gente fala de ritmo, a gente fala de contraste, né, de movimento. A gente está sempre trabalhando com esses conceitos, que eu acho que a presença de alunos de música vão ser muito enriquecedores, para a gente trocar, para a gente ver como é que acontece essa sinergia de pensar visualmente e produzir musicalmente, ou pensar musicalmente e produzir visualmente. Como é que essa sinergia se dá? E alguns exercícios, todos os exercícios têm áudio, né? A maioria tem áudio, a gente trabalha com áudio, mas o áudio dentro de um programa de edição de vídeo, e eventualmente surgem composições que são muito musicais, né? A gente trabalha com sons captados, mas você pode trazer instrumentos e tal, mas som de carro misturado com som de mar, alguma coisa de instrumento musical, alguma coisa de ruído com a boca, fala. A gente mistura tudo isso. Não é uma disciplina especificamente tecnológica, no sentido que a gente não trabalha com nenhum programa especial, é um programa muito simples de timeline, que tem possibilidade de você juntar uma timeline de áudio, até várias pistas, e brincar com isso. Então, é uma disciplina pensada em trabalhar processos criativos de cinema e audiovisual, e que eu acho que a combinação é totalmente experimental. Todos os trabalhos são em duplas, né? Não tem nada de fazer sozinho, então tem sempre que gerar algum produto que envolva um processo, e é esse processo que interessa, né, desse encontro. Então, acho que a presença de alunos de música seria muito boa, né? A campanha que eu estou fazendo para conseguir aqui uns 5 alunos de música na disciplina, para a gente ter mais esse acréscimo e aumentar os nossos laços, né, que a gente sempre precisa dessa relação. Só isso. Ó, a Ivana falou aqui. Cortou? Onde que eu parei? Cortou aonde? Não, cortou pra mim eu ouvi. Vocês estão me ouvindo? Alô, alô? Não, eu ouvi pra mim. Estamos ouvindo. Estamos Não ouvindo, cortou, sim. não. Não cortou, não. Cortou, não. Eu tô passando aqui
uma mensagem aqui do professor Alex, ele está escutando a gente. Ele é professor lá da área de concentração também. Ele vai ofertar a produção, né? Aí eu estou sinalizando para ele que ele está no trânsito também, se ele tiver algum momento ele próprio quiser falar. Bom, eu posso apresentar aqui a minha. Eu vou dar 2 disciplinas esse semestre, próximo semestre. Estava aqui pensando, o professor José Mário falando dessa coisa das disciplinas propedêuticas, né? Não sei se meus colegas vão conversar comigo, mas eu acho que somos de uma área de concentração em cinema audiovisual no BI, né? E de fato não temos ainda, né? O segundo ciclo vai apontar para esse sentido. Todas as nossas disciplinas não têm pré-requisitos, né? São disciplinas do BI. E isso faz com que, como o professor Léo falou agora, as disciplinas sejam muito, né? Muito misturadas, né? Sempre tem gente com alguma experiência, às vezes pessoas com muita experiência na realização de visual e muita gente também sem nenhuma experiência, né? Porque as disciplinas, o fluxo do BI não permite esses pré-requisitos. Então, acho que é uma constante para todos aqui da área de cinema audiovisual que a gente sempre tem uma abertura muito grande. E com a edição e montagem não seria diferente também, né? Então, a disciplina que eu vou dar é uma disciplina teórico-prática, então ela tem um aspecto muito prático, né, da operação da edição audiovisual, mas a gente tem um panorama histórico e teórico, né, da montagem e da edição. Na primeira metade do semestre, assim, a gente dá ênfase em paralelo com exercícios práticos, né, pequenos exercícios práticos. Então, num primeiro momento da disciplina, a gente faz esse panorama histórico, né, do próprio cinema, mas muito voltado para a constituição da montagem cinematográfica, da edição do material. E no segundo momento a realização de uma edição mesmo de um vídeo, né, de uma forma mais de um vídeo completamente, editar completamente. No meu caso, nesse caso dessa disciplina, as são individuais, mas assim é muito comum ter gente que já tem uma experiência e a partir dessa demanda na disciplina a gente tenta também atender a características, ou seja, aprofundamentos, coisas mais técnicas, mais avançadas para quem tem essa demanda, mas também tem toda uma parte prática bem inicial das ferramentas, né, e das teorias, assim, da montagem. Então ela é de fato assim, ela é uma disciplina que está bem aberta assim para receber pessoas que tenham alguma ou nenhuma experiência também. Então, acho que eu já falei um pouco disso, né? Ela tem esses exercícios práticos bem pequenininhos, a partir de experiência de montar som e imagem, e no segundo momento a gente desenvolve, cada um desenvolve. O mais interessante é que é uma disciplina que eu provoco, sim, faço até questão que isso aconteça, de que o estudante ali, o discente, tem algum material, assim, que tem vontade de editar, mas não se sentia à vontade, nunca tinha conseguido se dedicar. E eu considero isso como esse trabalho final que eu falei, né, de editar um vídeo no final. Ou tá fazendo uma outra disciplina, que na outra disciplina tá fazendo um vídeo e a gente pode casar a edição e a montagem desse outro material para essa disciplina, né? Então, isso é bem interessante, na verdade, porque a gente acaba conversando também, compartilhando outros processos, né? E como se dá o momento da manipulação de fato, né? Dessa atividade da edição audiovisual. Então essa disciplina a gente vai dar no próximo semestre. Ela é obrigatória para a área de concentração em cinema visual, mas ela tem uma estrutura bem aberta, assim, para quem não tem nenhuma experiência, dá para seguir ela tranquilamente. O pessoal da música, consequentemente, a gente fala muito, né, de ritmo, de pausa, de intensidade, né, de movimento. O tempo todo a gente está falando. E seria ótimo também, né, ter pessoas da música, do próprio curso de música de composição, porque acho que enriquece bastante também a experiência na turma, né? E a outra disciplina que eu tenho uma disciplina que todo semestre a gente está ofertando, que é essa disciplina,
a CCS Audiovisual e Direito à Cidade, Maína perguntou, Bal, segue a utilização com o Premiere por lá? Eu vi que lá estamos migrando para o Resolve, porque o Premiere está impossível para a UFBA conseguir manter a assinatura, né, do Premiere. Então o Resolve é a ferramenta que esse semestre eu vou tentar já dar junto com o Kdenlive para quem não tiver como operar o Resolve, né? Acho que respondi só. Marcos, pode falar? Diga. Então, Obrigado. Não, já que você falou nesse ponto, me surgiu uma curiosidade. Vocês trabalham com alguma coisa relacionada com software livre? Sim, o Kdenlive é um software livre, é isso que eu tô falando, assim. Tá. O Kdenlive é um processo, uma ferramenta de edição aí, Marcelo já botou. É do KDE, sim. E o Resolve também, ele não é código, ele não é um programa livre, né, assim, aberto, código livre, mas ele é um programa gratuito, profissional, ele tem uma assinatura, mas ele tem uma versão gratuita que é super potente, assim. Eu entendo. A gente usa muito, inclusive quem me ensinou a respeito desse software daqui é um Adal, o Reaper. O Reaper, exato. Reaper também, exato. É uma opção. Pedro tá aí. O que eu aprendi de Reaper foi com ele. Foi aluno da gente lá na escola de música. Muito bom esse software. Eu perguntei também porque tem um grupo lá que trabalha com... do pessoal da composição. Na verdade, somos 5 pessoas de composição e 2 de regência. Desses 5, 4 trabalham basicamente com software livre, né? Então, por isso que eu me lembrei agora de perguntar. Sim, não. Super pertinente sua pergunta. Maína está perguntando se seria legal uma oficina para introduzir. Não? Então, na disciplina, eu estou planejando justamente fazer essa introdução do Resolver. Mas o Resolver tem muitas ferramentas e a gente está pensando de expandir, fazer pequenas oficinas mesmo, né? Mais específicas, tipo correção de cor, né? Finalização, tem um Fusion. Mas a gente está pretendendo fazer uma parte básica, né, em Com 327, Maína. Assim. Gustavo? Essa parte que me interessa bastante, inclusive. Você tinha falado, eu lembro no semestre suplementar, você tinha falado sobre que você estava estudando sobre o Resolve e tudo. Sim. Mas eu tenho muito interesse nessa parte dessa pós, né? Desse tratamento de cor, certo. Essas coisas. E essas oficinas vocês estão pensando em implementar quando? Eu estou pensando em fazer uma oficina de correção de cor meados para o final desse semestre, tipo outubro, novembro. Certo. Aí as vagas que vão abrir como para esses cursos? Rapaz, a gente não definimos isso ainda, mas assim, a gente vai divulgar, né? Assim, no site do laboratório, no site da Facom ali. A gente não tem fechado isso não. Tá certo. Você entendeu, Maína? Respondi a sua questão? Oi, Val, respondeu sim. Na verdade, porque as disciplinas, no geral, elas abordam, né, e trazem um pouco do uso dessas ferramentas, mas eu sinto muita falta, de fato, de algo técnico, às vezes, que pare para ensinar a mexer, sabe, da melhor forma, assim. Porque a gente vive de tutorial, né? Vive de resolver o problema que precisa para aquele momento ali, de repente ter isso mais articulado. Fosse legal. Sim. É porque tem uma questão aí que a gente não pode descolar da linguagem, né? Assim, o uso da ferramenta, mas da linguagem. Então, não dá para fazer a disciplina só, assim como você falou, mais técnica, né? Inclusive por causa desse perfil amplo, mas com certeza, você tem toda a razão também. Estou discordando de você não. É um dilema. É como o Guilherme falou, quando ele consegue chegar na edição, né? Ter tempo para editar. Nesse caso, a gente precisa passar pela linguagem, mas enfim. Não, eu entendo que não seja da sua matéria, tá? Eu tô falando de uma forma geral, sim, enquanto sim, é curso isso. de cinema. É isso, certo. Tá certo. Mas enfim, seria ótimo pessoal ter essa presença, né?
da turma de música. Marcelo Ribeiro levantou a mão, Alex também quer fazer uma pergunta. Não, só um comentário bem breve, Bal. É só porque essa questão que a Maina levantou, acho que é importante também frisar que a gente tem uma disciplina nova da matriz que vai ser implementada ainda, como eu referi, né, da área de concentração, que se chama Introdução às Práticas, Sim, né, sim. do cinema e do audiovisual, na qual a ideia, enfim, não é ter um curso técnico, evidentemente, né, não se trata disso, mas é também já ir construindo, né, uma certa viabilidade desse tipo de trabalho com essas ferramentas, né? Sim. Então, a reforma curricular, acho que contempla, pelo menos parcialmente, essa demanda. Agora, sim, é muito simples, é muito fácil também acontecer da pessoa aprender numa aula várias coisas e não usar com muita frequência, acabar esquecendo e precisar do tutorial do mesmo jeito depois, né? Sim. Então, acho que uma coisa a aprender é também onde encontrar bons tutoriais. Sim. Alex, quer fazer uma pergunta? Diga, Alex. Sim, você em breve. Olha, eu sou do curso de música, né, de composição, e essa área de música para audiovisual é uma área que me instiga bastante, eu gosto muito, né? E pretendia fazer algumas disciplinas e tal, só que o curso não tinha nada assim específico. Aí, agora que tá ocorrendo as mudanças, mas ainda ficou meio a dúvida se o pessoal que já está na reta final do curso, que eu estou indo agora para o 7º semestre, ia conseguir pegar. Aí a minha dúvida é a seguinte: essas disciplinas, elas vão estar ofertadas no nosso sistema para a gente escolher, ou a gente vai solicitar o que a gente achar interessante? Porque eu estou fazendo também alguns cursos fora da faculdade relacionados à trilha sonora, à música para audiovisual. Uma das coisas que o professor nos orientou foi buscar ter contato com o pessoal que estuda cinema, que estuda comunicação. Aí agora, com essa possibilidade de ter esse intercâmbio aí, eu quero muito poder fazer algumas dessas disciplinas. Sim, a gente ainda não... Essa articulação que a gente está fazendo aqui hoje, na verdade, é uma proposta do professor Marcos Sampaio de a gente ter essa conversa, né, assim, esse bate-papo. Mas, de fato, essa oferta para aparecer no seu sistema, ela precisa que... É melhor que você sinalizem, se você quiser já, você já quer, né, qualquer um aqui entre em contato, porque aí a gente já, como o professor Léo falou, assim, a gente já sinaliza para o colegiado, né, porque ainda não está no fluxo abrir desde já para o curso de tantas vagas por curso de música, né, tem um planejamento e a gente está, na verdade, tentando abrir esse planejamento, mas no caso dessa relação com a escola de música, o ideal era vocês sinalizarem mesmo para a gente entrar em contato com o colegiado, né? Se for o caso, abrir, ver com o departamento e tal, mas direcionar essas vagas para vocês mesmo, né? Certo, entendi. Entendeu? Acho que seria mais, porque elas acabam, quando sobra a vaga, elas acabam caindo no lixão e tal, mas se você conseguir garantir antes, é melhor, né? Ok. Marcelo tá falando aqui, porque Marcelo é do colegiado, somos do colegiado, ele é coordenador. Não, só estava explicando que o procedimento do ponto de vista do planejamento é isso, né? O colegiado pede as vagas e o departamento vai atender ou não, né? Conforme a possibilidade de oferta. Então, por exemplo, se as pessoas do BI quiserem vagas nos cursos de música, precisa o colegiado do BI pedir para o departamento de música. De forma similar, nas disciplinas de comunicação da área de concentração, elas estão vinculadas ao departamento de comunicação. Então, o colegiado do curso de cada estudante precisa solicitar essas vagas no planejamento para o departamento de comunicação. É claro que a conversa com o professor, etc., tudo isso ajuda, né, a garantir a oferta dessas vagas, porque o departamento vai depois confirmar isso. Mas só para explicar essa tramitação, que eu acho que é importante cada colegiado pedir já. Você vai no seu colegiado e pede para o colegiado pedir ao outro, não é isso? Exatamente, para o colegiado pedir para o departamento, né, em primeiro lugar. Aí, se
depois, né, o departamento não oferecer, aí tem que ver no ajuste, enfim, aí são outros procedimentos. Ivana e Marcos Sampaio, professor Marcos Sampaio, falaram? Levantaram a mão. Eu vou falar rapidinho como forma de tentar contribuir com essa questão da oferta. Eu trabalho com acadêmico na UFBA desde 2002. Desculpa, gente, eu engasguei. Eu trabalho com acadêmico desde 2002. Apesar de trabalhar com pós, eu trabalhei com sistema colegiado muito tempo, né? Gente, o que aconteceu? Desculpem. E aí, para o aluno entender melhor, disciplina de outro colegiado, ela... Ixi, mas vou deixar o Marcos falar primeiro, engasguei total aqui. Ela tem que ser solicitada pelo aluno ao seu colegiado, que solicita ao colegiado do componente, porque ele faz via sistema também. Desculpem, de verdade. O que acontece? Eu, por exemplo, sou de dança e fiz componente na Facom agora, estou fazendo com Léo pela segunda vez. Mesmo sendo servidora, eu trabalho com CIGA, não trabalho mais com SIAC. Então, eu sei que tem um processo, né? Então, por exemplo, eu já sinalizei na época que falam da matrícula, o meu colegiado fala assim, se quiserem componente de outro, vocês sinalizam antes da etapa presencial, porque na web não vai aparecer componente de outro no nosso SIAC, tá? Era só uma contribuição, mas... Legal. Deixa eu só esclarecer o que eu estava falando a respeito disso, porque acho que está havendo uma questão sobre duas etapas um pouco diferentes, que eu acho que é importante frisar. Assim, é possível que apareça na matrícula web, só que para isso acontecer é que esse pedido ao departamento precisa ser feito, né? Então, por exemplo, se o departamento, o aluno, o colegiado de música pede para o departamento de comunicação vagas nessas disciplinas que a gente apresentou hoje, e o departamento conceder, digamos, na minha disciplina, 5 vagas, já no planejamento, essas vagas vão aparecer na matrícula web para esses alunos, certo? Para todos os alunos do curso, né? Aí, essa é a primeira etapa. Se isso não ocorreu ou se não foi suficiente, a segunda etapa é essa, depois da matrícula web, na hora da matrícula presencial, pedir para o colegiado, porque daí o colegiado pede para outro colegiado que tenha vaga disponível a transferência da vaga. Então, só para esclarecer, são 2 momentos que eu acho que é importante que todo mundo esteja ciente, porque assim, para garantir melhor a vaga tem que estar lá no início, já no planejamento, que aí você garante a oferta, né? Mas há ainda essas chances posteriores no ajuste. É só isso que eu estava querendo, né, enfatizar, né, para pedir antes mesmo, que eu acho que é mais garantido. Ou seja, pedir no seu colegiado, né? O aluno pedir no seu colegiado. Pedir para o colegiado solicitar no planejamento acadêmico, lá no sistema, a vaga ao departamento que oferece a disciplina, né? Então, o departamento ou coordenação acadêmica que oferece a disciplina, não é o colegiado que oferece, né? É um outro departamento ou coordenação acadêmica. É ele que tem que ser solicitado. Pronto, legal. Professor Marcos, levantou a mão, depois Gabriel. Então, isso que o professor Marcelo falou, concordo inteiramente. Nós fizemos já a solicitação, o colegiado de composição e regência, que é o curso que Alex perguntou agora, o curso dele, esse colegiado fez o pedido de vagas para todas essas disciplinas que vocês listaram aí. É claro que a gente sabe que nem todas as vagas ou nem todas as disciplinas, às vezes a gente consegue, né, na hora que pede, mas essa fase inicial a gente já realizou. Porque também a gente sabe, por experiência, que às vezes não consegue, por exemplo, você pede lá 5 vagas e consegue 1, consegue 2. Ok, se conseguir 1 ou 2, já ajuda, porque durante o período da matrícula, pode-se pedir aumento de vagas, né? Pode colocar mais 1 e pede-se a autorização ao professor. Então, esse movimento inicial do colegiado de composição e regência pedir porque eu não sei exatamente se é departamento, é porque a gente funciona como departamento em música, né? Mas ao que seria o equivalente ao departamento de vocês,
Então, a gente já fez esse movimento. Estamos agora no planejamento dos departamentos para ver como é que vai ser o atendimento, né? Então, É isso. É isso que eu queria dizer. Beleza. Obrigado. Gabriel, levantou a mão também? Opa, boa tarde. Tá ouvindo? Estamos. Beleza, professor. Eu tô com duas dúvidas assim em relação ao lance da área de concentração, né? Sim. Como eu sou entrando agora na reta final do BI de Humanidades, né? Aí eu queria saber se a área de concentração do cinema dispõe para o BI de Humanidades, né? Então, a gente tem um problema aí que você, do BI de Humanidades, para passar para a área de concentração, você tem que pedir transferência para o BI de Artes, porque essa transição do BI para a área de concentração em cinema, ela tem que vir via BI de Artes. Aí eu não sei se teria, professor Marcelo, alguma indicação assim mais objetiva, mas... Não, é isso mesmo. É isso. A área de concentração, digamos assim, simplificando muito, ela é fechada para o BI de Artes, né? Só do BI de Artes que você entra na área de concentração. É uma batalha isso pra gente. Aí a gente ainda não abriu mais porque, enfim, tem uma série de complicações burocráticas de sistema, né, e tudo mais que acabaram atravancando isso. Mas aí, para ir de um BI para o outro, é exatamente o que Ivana acabou de comentar aqui no chat. Vagas residuais, né? Você tem que fazer lá no seleção para transferência interna. Aí do BI de Artes para a área de concentração, aí é o caminho, né? Beleza, entendi. E no caso, informando assim na grande área, o curso de cinema vai abrir na UFPA, assim, 2023? A gente está terminando de elaborar o segundo ciclo, ou seja, você faz a área de concentração e aí vai para o segundo ciclo, que é a etapa do TCC, aí é uma turma fechada. Você, de qualquer maneira, o curso vai ser composto da área de concentração, né? E aí quem optar por ter um segundo diploma, e aí vai ser o segundo ciclo da área de cinema e audiovisual. Beleza, professor, entendi. Valeu. Beleza. Mas pode pegar matérias. Sim, pode. Problema. Isso, bem importante. As matérias são abertas, não é só aberto para o BI de Artes, né? Você no BI de Humanidades, você pode pegar qualquer uma dessas aí também. Sim, com certeza. Por sinal, eu já peguei algumas e curto demais. É isso. Muito bom. Gabriel, se você vai pegando os componentes, mesmo estando no BI de Humanidades, e vai pegando esses componentes que você quer em cinema, vamos supor que você faça o processo seletivo de vagas residuais do seu BI de Humanidades como diplomado ou como ainda aluno, que está até em curso agora, né? Porque eu trabalho também com análise de documento em vagas residuais. Aí você pede lá para o BI de artes, você pode aproveitar esses componentes. Tá? Por isso que foi importante falar isso, de você pode pegar outros componentes e ir fazendo, porque vai chegar um momento que você pode querer fazer um outro BI ou mudar, aproveita. Nada se perde. Aproveita tudo. É verdade, com certeza. Aí, ó. Ivana tá botando aqui o zap dela aí as vagas residuais, né? Se quiser mais informação das vagas residuais, a Ivana pode esclarecer aí esse processo. Joia. Então, eu aproveitei e botei aqui na tela a lista, né, do que vai ser ofertado na área de concentração. Tem outras disciplinas da Facom, mas na área de concentração essas que tem essas características que a gente está falando aqui. Eu faltei falar aqui da CCS, é uma CCS que a gente tem ofertado todo semestre. Eu já tinha falado de edição e montagem, né? Eu vou aproveitar e terminar aqui. Eu vim, na verdade, apesar de trabalhar com audiovisual já há 25 anos, eu vim da área de arquitetura, né? Eu fiz o mestrado e doutorado na área de processos urbanos e tal. Então, essa disciplina
é meio que através do audiovisual a gente aborda reflexões sobre a cidade, né? Então, durante o semestre ela é uma CCS, tem muita... a disciplina ela se propõe a ter essa troca, constituições, né? E aí tem muito do perfil da turma que entra. E a gente produz durante o semestre narrativas com reflexões sobre a cidade, né? E aí tem algumas coisas bem musicais, né? E claro, eu acho que eu tenho uma relação muito forte com a música, então eu acho que seria ótimo também, né? Essa abordagem através da música. Inclusive porque muitas organizações na cidade, né? Que trabalha a música, né? Nas comunidades, enfim, é muito rico isso, né? Tem muito a ver. Então, não sei se alguém queria fazer alguma pergunta a essas disciplinas, a gente pode passar. Professor Alex, não sei se ele chegou em algum lugar agora, ele estava em trânsito também. Não, ele não respondeu aqui. Fala, professor Marcos. Bom, já que você falou dessa questão da cidade, eu gostaria de falar rapidamente sobre algumas disciplinas da área de música. Não, como eu disse, não são disciplinas que eu dou, mas eu conheço o trabalho das pessoas, né? Então, a gente tem disciplinas como, por exemplo, ritmos afro-baianos, música brasileira de tradição oral, e talvez, em relação à etnomusicologia, que de alguma maneira vai tratar muito do que há a respeito dessa música da cidade também. Legal. Porque, né, por exemplo, essa ritmos afro-baianos, né, isso é uma coisa muito presente. Então, existe tanto um lado de apreciação e conhecimento, como também um lado prático mesmo, de prática, inclusive na percussão. Né? É o professor Yuri que ministra essa disciplina, então ele faz isso super bem. Inclusive, eu vi que tem várias turmas, e ela como agora eu não me lembro quem perguntou sobre a oferta regular, ela é uma disciplina de oferta regular. A gente está tendo ela, inclusive, nesse semestre. A etnomusicologia, assim, só para se entender, de uma maneira assim, até um pouco grosseira, é a ideia de estudar música dentro do seu contexto. Então, vai se estudar o que está ali em torno da música, levando aquilo. E aqui na UFBA, na Escola de Música, naturalmente tem, por exemplo, um trabalho muito consistente relacionado com música, por exemplo, que tem conexão com a música do candomblé, por exemplo, né? Então, isso é uma coisa também que pode ser interessante nesse sentido. E música de tradição oral, que tem uma certa relação, afinal de contas, muito do que se estuda dentro da etnomusicologia é essa música de tradição oral, né? Essa música que a transmissão é oral, que os processos de transmissão vão de pai para filho e assim por diante. Então, essas são disciplinas que, de alguma maneira, bom, eu acho que tem uma certa relação com isso que você falou dessa disciplina que você oferece, com a sua relação com a arquitetura. Sim, acho que sim também, pelo que você falou, eu identifico muito, acho muito legal. Esse contexto, né, social, enfim, muito bom. Deixa eu ver aqui. O professor Alex, deixa eu só pegar isso aqui, que aí eu vou compartilhar com vocês aqui. Uma outra disciplina, mais 2 disciplinas. Ele não está aqui. Ele não está podendo. Ele estava em trânsito, por isso que ele não conseguiu entrar. Ele estava numa moto. E aí acho que ele não vai conseguir. Agora eu vou compartilhar aqui, que eu acho que são 2 matérias muito interessantes para a área da música também, que eu acho que é um pouco até o que o professor Léo falou. Me corrija, professor, se
é maluquice minha, mas a área de direção, a disciplina de direção, aliás, o professor Guilherme também falou muito disso, né? É muito forte, né, essa relação com a própria expressão musical, né, composição, se pensar a realização audiovisual a partir dessa, dessa atividade, né, de você, como ele falou, o diretor, né, precisa conhecer a música, né, a apreciação, se referenciar como é que o filme dele soa. Mas ao mesmo tempo eu acho que é uma experiência muito interessante para quem tá na música, né, ter essa experiência, né? Eu acho que são áreas muito ricas assim, sabe? Então a direção cinematográfica, ele, não sei se seria o caso de ler isso. Vocês estão, dá para ler aí assim o tamanho da letra? Dá para ler? Dá, né? Pra mim tá ótimo. É isso. bom, sim. É uma disciplina também teórico-prática, né? Então tem uma abordagem teórica, mas tem muito da prática, né? Aliás, a área de concentração, ela tem muitas características, exceto algumas disciplinas, como história, né? Que o professor Marcelo Ribeiro falou, história, teoria, talvez sejam... e algumas optativas. Eu tenho uma optativa que eu estou terminando esse semestre, que é sobre narrativas, mas são poucas, assim, nesse aspecto. Tem muitas disciplinas práticas. E esse semestre tem uma delas, a edição que eu falei, a do professor Leonardo Reis, né? Essa do professor Alex, direção. Aliás, que não é só Alex, acho que vai dar, ou é de produção, agora eu não me lembro. Ou é ele mais alguém, ou só ele? A direção é que ele vai dividir, vai ter uma turma com ele e a outra turma de direção é a Amaranta César. Certo. Então, acho que deu para ler aí, né? Ele defende justamente isso, né? Eu acho muito... É um componente com bases teóricas importantes, mas essencialmente prático, né? Bem parecido com a minha também, eu acho que o professor Leonardo Reis também falou. E tem a outra disciplina que é produção mesmo, né? Que é outra disciplina dele de produção também. Deixa eu... Não sei se eu tô copiando e colando aqui, não sei se alguém teria alguma pergunta para fazer. Enquanto isso. Peraí, viu? Pronto. Opa, deixa eu só aproveitar a pausa para agradecer mais uma vez, parabenizar pela aproximação, né? E pela essa conversa de hoje. Eu vou precisar sair agora também. Mas me coloco, né, à disposição para contribuir da melhor forma e para continuar esse diálogo, tá bom? Maravilha. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí, professor Marcelo. A gente está chegando no nosso horário. Não sei se teria mais alguma dessas disciplinas, mas eu só compartilhar aqui. Obrigadão, Marcelo. Que é essa disciplina aí, né? Que é essa sim... basicamente prática, né, de produção audiovisual. Eu acho muito interessante, acho que conversa muito, né, com a produção musical, né? E sempre a experiência da universidade, aqui do professor José Maurício, né, esse acúmulo, né, não é só o conteúdo em si, né, mas a experiência, né, conta muito. Acho que deu pra Eu ler. tô aqui doida porque em dança, uma das coisas que eu já estou no processo de fazer é vídeo dança. Então dialoga muito com audiovisual e cinema. Eu tô vendo, já tem 3 disciplinas aqui. Eu tô louca. Acho que eu vou adiar minha licenciatura, a graduação, a formatura, porque Rapaz, quero tudo. mas isso é bom demais. Isso é uma coisa sensacional de uma universidade pública como a UFBA que tem, né? Você poder fazer cursos maravilhosos, né? Assim,
Eu lembro que eu fiz arquitetura, mas fiz teatro, fiz disciplina em Belas Artes. Belas Artes, claro, mas teatro, música. Pô, é tão Você bom. já era interdisciplinar antes dos bacharelados, né? Exatamente. É bem por aí mesmo. Não, é uma oportunidade maravilhosa, com certeza. Eu acho que Essa disciplina ela foi ofertada no semestre passado. Acho que foi Serafim foi. que eu peguei com ele. No semestre passado foi. Nesse semestre não, mas no próximo sim. 22.2. A gente trabalhou documentário com ele. Não, tem uma oficina de documentário. Não sei. Ah, ele fez documentário nessa, né? Porque tem uma disciplina. Ele fez documentário nessa. Eu tô pegando essa de documentário agora com o Amaranta? O Baldinho. Umbelino? Umbelino. Sim. Isso. Legal. Eu tinha uma pergunta, já que você disse que está chegando. Sim, pode fazer. Eu tenho uma pergunta. É porque eu peguei várias disciplinas já da área de concentração, mas eu não estou oficialmente nela. Sim. Eu queria saber se tem alguma previsão de quando é que vai ter abrir para... Porque geralmente abre agora, né? Do meio do ano pro... Rapaz, eu não sei. Marcelo poderia, não sei se... Abriu o que você está falando para vagas residuais, para trocar de BI, ou para entrar na área de concentração? Não, para mim poder, como é que fala? Estar oficialmente na área de concentração em cinema. Mas você já é do BI de artes? Eu sou do BI. Uhum. De artes? Sim, de artes. Ah, então acho que você tem que ir no colegiado já, eu não sei quando exatamente, mas acho que você vai no seu colegiado e solicita. Você pode passar. Quando eu fui aluno de BI, era até o 3º semestre. Corre aí. Tem mas que é ser o colegiado mesmo. É no colegiado. O colegiado vai te orientar aí. É bom fazer logo. Certo. Então vou mandar e-mail para eles. Isso, faça isso. Tem esse limite aí, Ivana? Tem que ser até o 3º semestre, é isso? Quando eu fiz BI, porque eu era BI Saúde, e se eu quisesse ir, por exemplo, para psicologia, que foi o que eu quis depois, eu tinha que me inscrever em área de concentração até o 3º. Eu não sei como está hoje. Entendi. Isso realmente eu não posso garantir, mas de todo modo, o ideal é que mande logo, né? Sim. Quanto mais rápido, melhor. É porque pelo fluxo do BI é 3 semestres da grande área, 3 semestres obrigatórios e depois faz o isso, mas se você não cumpre as obrigatórias, você não pode. Não sei isso. Não sei. Por isso que é bom mandar um e-mail colegiado. Corre, Gustavo. Não perca. Teria que ter alguém aqui do BI. Quero ver você no cinema. Isso. Beleza, pessoal. Eu tô aqui... eu acho que eu vou me formar em dança, eu vou direto pro curso de BI de artes. Maravilha. Aproveitar um monte de disciplina e fazer outro BI. Mas é lindo isso, a universidade ter essa possibilidade de trânsito, né? A gente poder... O BI, a proposta do BI... É isso. É essa. Pena que em alguns momentos ele é mal utilizado, não por quem criou, por quem lutou por esse projeto, né? Mas eu acho assim incrível. É mesmo. Beleza, a gente está chegando no nosso horário, acho que deu para fazer uma primeira, né, professor Marcos? Assim, acho que fico feliz de a gente ter, acho que mesmo ainda dessa maneira remota, que também proporcionam outras pessoas, né, de participar, mas assim, a ideia da gente é justamente, da parte da área de cinema e audiovisual, justamente interagir, né, porque a gente precisa muito, né, assim, dos alunos, os professores, assim, o audiovisual, o cinema, ele já é interseccional, multidisciplinar desde sempre, né, já lida com isso e pra gente é super importante, assim. O professor Léo chegou aí da sala 11. Apareceu. Queria agradecer. Tem ninguém aqui hoje. Mas tá animado ali na Praça das Artes, tá animado. Tem uma galera aí fazendo um rock ali. A música tá chegando aí, né? Música é fantástica. A música tá chegando. A música é música, pai. Então, brigadão aí, viu? Aí. Eu concordo, acho que foi ótimo, acho que a gente precisa coordenar isso.
numa conversa que tivemos anteriormente, falei, muitos dos nossos alunos veem o nome da disciplina e pensam, eu quero fazer essa, eu quero fazer aquela, mas sem muita noção do que é. Eu acho que dentro da própria unidade, às vezes existe esse tipo de dificuldade de entendimento. Imagina com disciplinas de unidades diferentes. Então, eu acho muito importante que a gente possa sempre conversar, explicar o que a disciplina é, o que se espera, o que se faz. Porque aí, como você bem falou aí, Val, a universidade vai funcionando nessa diversidade, né, que é característica dela. E eu acho que assim, a gente está dentro do curso de cinema, né, professor Léo? Assim, é tão rico para o cinema isso, né? Acho que é da essência mesmo do cinema, né? Acho que é isso. Obrigadão aí pela presença, pelo apoio, enfim. Professor Léo, quer fazer aí o fechamento aí? É isso aí. Isso aí. Por enquanto é só, pessoal. Então, consulte o colegiado, né, bicho? Assim, essa interação de vocês com cada um com o seu colegiado e... Beleza? Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Podemos encerrar. Eu tenho uma para você, mas é fora desse tema aqui. Certo. Porque tem a ver com a sua formação em arquitetura, tá? Não tem a ver tá, com isso. Então pode ficar aí, que eu vou fechar Coisa a sala. rápida, não vou tomar seu tempo. Não, tranquilo. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, eu espero semana que vem eu esteja presencialmente, viu? Na sala 11. Semana que vem é feriado. Ih, é verdade. Eu vou até dar aula sexta de manhã, Corpus viu? Christi. É Corpus Christi, é? 17? Corpus Christi. Não, Corpus Christi é 16. Mas São João já. Na outra São João. Gente, não posso atender essa questão. Só uma coisa, eu vou passar então. Até segunda-feira eu passo para vocês um e-mail para tirar dúvidas, esse tipo de coisa. Eu vou publicar lá no site do Lab AV um linkzinho para quem quiser assistir e a gente bota lá os e-mails, né? A gente divulga. E eu passo também para o pessoal, os alunos de música que não vieram, porque alguns que eu sei que têm interesse nisso possivelmente não puderam vir. Pronto. Mas talvez sejam alunos de vocês. A gente vai publicar e a gente vai explicando isso lá. Beleza. Valeu, galera. Abração. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Abraço. Vou parar aqui agora a gravação.